A ABIN avisou que iria faltar oxigênio em Manaus na pandemia. Matéria do Jamil Chad, fantástico Jamil Chad, na Vero Notícias. A ABIN admite que houve uma subnotificação de mortes pela Covid-19 em Manaus, cidade que se transformou no símbolo do colapso da resposta do governo Jair Bolsonaro diante da pandemia. Documentos também revelam que os agentes do serviço de inteligência avisaram com meses de antecedência que faltaria oxigênio na capital do Amazonas, o que acabou ocorrendo em 2021. A agência, sem alarde, publicou em 2025 um documento no qual traz as memórias do seu trabalho durante a pandemia. E os informes e relatos de agentes apontam que o risco de explosão no número de casos havia sido já alertado. Mas, como sempre, nada foi feito por conta do querido ex-presidente, não é mesmo? Num briefing interno de 11 de maio de 20, por exemplo, a ABIN apontava para a relação entre o garimpo ilegal e a proliferação da doença. Aspas. Uma nova dimensão especialmente preocupante dessa expansão é a possibilidade de contágio de populações indígenas pelo novo coronavírus. O trânsito de pessoas em função do garimpo rompe a barreira de isolamento relativo que tem sido responsável por proteger essas populações ou, ao menos, por retardar a disseminação da infecção, alertaram. O risco é potencializado em virtude do quadro de contágio acelerado na cidade de Manaus, que vive uma das situações mais críticas do país. Apesar da sua população reduzida, o estado do Amazonas é atualmente o quinto em número de mortes confirmadas por coronavírus e seu sistema de saúde já se encontra sobrecarregado, indicava o relatório aqui, tá? Relatórios da ABIN contestavam versão oficial. Mas é o testemunho de um dos agentes, cujo nome foi mantido em sigilo, que expõe a dimensão dos problemas na cidade. Seu relato era de que os informes produzidos pela ABIN em Manaus iam no sentido contrário à versão oficial do governo Bolsonaro. Aspas. A realidade que relatavam os documentos não se alinhava com o discurso que na época defendia que as notícias que saíam na mídia sobre Manaus eram exageradas. Só que não eram. Pelo contrário, o que a imprensa mostrou foi pouco perto do que aconteceu de verdade, constatou o oficial da inteligência que trabalhava na Superintendência Estadual do Amazonas. O agente conta que a primeira vez que ouviu falar do novo coronavírus no contexto do trabalho foi em uma visita de cortesia que fez ao consulado do Japão em Manaus em dezembro de 19. Aí ele fala aqui, tá, taranã. De acordo com ele, a ABIN logo constatou que os números oficiais de mortes, por exemplo, que eram os que a imprensa divulgava, eram subnotificados. Ou seja, diminuíam o número de mortes. Aspas. Segundo esses dados oficiais, só se contabilizava a morte por Covid-19 de pacientes que tinham passado por algum teste com resultado positivo. Mas o número de doentes que eram testados lá era muito restrito. Não tinha teste para todo mundo, só uma porcentagem dos mortos era de fato testada e só essa parte entrava na estatística. É claro que se você não testa, você fala que morreu de outra coisa. Que sujo que foi o governo Bolsonaro. E ele não vai responder por essas mortes que ele causou diretamente. Ele matou milhares de brasileiros durante a pandemia da Covid. Não é possível que vocês não enxerguem isso. Não é possível. Não é possível. Tá? Tá tudo aqui, as matérias todas aqui na descrição do vídeo. Leiam, por favor, leiam as matérias, tá bom? Grande abraço para todo mundo e até amanhã.